Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, junto conosco, a professora Jéssica, fazendo a interpretação de Libras. Embarque para mais uma aula de história. Nosso tema agora, vamos trabalhar junto com vocês os objetivos de conceito de história e memória e sua relação com a história. Identificar o uso de memória na construção social e sua interferência na representação do passado. Para isso eu trago para vocês umas perguntas aí. Vamos lá? Quando você ouve a palavra memória, em que imagem ou representação você pensa? Quando eu falo a palavra memória, o que você imagina? Memória do computador? Memória do cérebro? Ah, professor. Saberia descrever o significado da palavra memória? Aí uma atividadezinha aí para vocês. O que imagina a palavra de memória? E será que é o mesmo significado para a nossa aula de história de hoje? História e memória? É comum relacionarmos a imagem do cérebro à memória. Inclusive eu trouxe para vocês aqui uma representação de um cérebro humano, né? Ah, memória. Puxa, hoje eu estou com a memória fraca. Já viu essa expressão? Pois bem. Mas então, o que é memória? A memória a qual nos referimos não é nem psicológica, que está ligada às lembranças, ou uma das funções mentais do indivíduo, e nem biológica, a capacidade cerebral de armazenar, codificar informações. Então, se não é nem psicológica, nem biológica, não é nem lembranças e nem memória de cérebro, que memória é essa que nós estamos falando então? É um novo conceito que nós vamos trazer hoje para vocês aprenderem junto com o professor Roberto. É a chamada memória social coletiva. São lembranças, mas que não são suas. Por isso que é diferente da psicológica. Como assim não é minha? Você acha que é. Você acredita fielmente que viveu aquela época. Você também acredita que estava lá presente quando você reproduz, você fala, repete aquela memória novamente. Mas não é sua. É emprestada ou, melhor ainda, trazida de outros para você. Como assim, professor? E o mais interessante, nessa memória coletiva ou social, nós sentimos a dor, nós temos um sentimento quanto à situação do fato histórico, falamos como se tivéssemos realmente estado presente naquele lugar. É muito interessante, mas nós não estávamos. Até que, às vezes, acontece, até que chega alguém e fala assim, mas você não estava naquele dia lá. Ah, é verdade. E aí cai sua ficha. Nossa, mas eu tinha tanta certeza que eu vivia aquilo. É uma memória social e coletiva. Olha que interessante. Está aqui um exemplo, a pintura de Pedro Américo, chamado Grito do Ipiranga, ou a Independência ou Morte. E a gente tem aquela imagem da memória produzida com o Dom Pedro I erguendo a espada, gritando, né? Independência ou morte. Pelo menos é que passa na minha imagem. E será que foi real? Será que ele estava com uma espada? Não vou nem entrar em discussão, pior ainda. Será que ele estava realmente com aquele cavalo branco lindo, com os dragões, seus soldados, dragões, próximo a ele, né? A guarda pessoal, a guarda imperial, os soldados dragões imperiais, e ele com a espada gritando, né? Independência ou morte! Será que é real essa imagem? É a memória que eu tenho, mas será que ela é verdade? Vamos ver? Já se perguntou se o termo memória se refere apenas à representação das lembranças dos seres humanos, a capacidade cerebral? Qual a sua opinião sobre a importância da memória? Mas qual memória? A memória do cérebro, professor? A memória social coletiva, essa memória que interfere, inclusive, nos nossos dias atuais. Você considera que a memória pode interferir, então, em nosso cotidiano, nos nossos dias atuais? Essa memória que parece que é emprestada, que não é sua, mas você fala como se fosse sua. Interessante, né? Entender a noção de memória nos ajuda a ter mais clareza quanto aos eventos do passado, contribui na compreensão da nossa própria história e em como a memória interfere em nossas ideias, no presente, em nossas vidas. É como se fosse até um campo da psicologia, um estudo assim psicológico das mentes, das ideias, porque é uma ideia de memória, por isso que ela é coletiva, porque todos acreditam naquela ideia, mas não são nossas, e nós pegamos emprestado. Como, por exemplo, quem será que construiu essa ideia da imagem de Dom Pedro I? Que pintura foi essa que deu essa imagem? É a imagem dessa pintura de Pedro Américo que o professor Roberto vai trazer para vocês. A memória individual e coletiva. A
deve ser entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações. O que é isso, professor? Mudanças, transformações, mudanças constantes. A história utiliza o conceito de memória na condição de, letra A, memória biológica, B, memória psicológica, C, ideia particular, ou D, memória social ou coletiva. É com vocês essa aí. E lembra a ideia de uma memória que não é sua. É a nossa dica. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos, galerinha do sexto. Voltei, galerinha. Vamos corrigir juntos? Para este vídeo, a ideia que a história trabalha utiliza o conceito de memória na condição de, letra A, memória biológica, B, memória psicológica, C, ideia particular ou letra D, memória social ou coletiva? E aí, galerinha, qual que é? Letra A, B, C ou D? Qual? Muito bem, acertaram. Memória social ou coletiva. O que é memória? É a reconstrução do passado obedecendo a interesses específicos, levando em consideração o que o indivíduo ou um grupo entende sobre o passado. A memória, tanto individual, própria, particular, quanto a coletiva, essa que parece que você acreditava que era sua. Até essa aula, mudou tudo, né? É feita de lembranças e esquecimentos, recebe influências, sofre mudanças, pode criar heróis e igualmente vilões também. Atendendo ao interesse político do Estado, Tiradentes tornou-se, através da construção de uma memória histórica, um herói nacional. Olhem lá, teve um fato histórico chamado Inconfidência Mineira, em 1789. Tinha um dos inconfidentes, dos 20 e tantos, né? Eram pouquinhos, não eram muito não. Um deles era um alfera, era o mais humilde, o mais pobre. Esse foi executado. Os outros receberam as penas, mas acabaram que foram absolvidos e apenas levados para outras localidades. Mas o José Joaquim da Silva Xavier foi executado, como uma forma até de servir de exemplo para ninguém fazer mais isso. Eles tentavam separar Minas Gerais do restante do Brasil. Resultado, foi abandonado o nome de José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Foi proibido se proferir, teve um veredito forte lá na hora do julgamento dele. Foi queimado até o casebre, né, a casa humilde que ele morava lá numa chacrinha, pra você ter uma ideia. E por muitos anos, a palavra Tiradentes ninguém nem lembrou mais. No entanto, depois de 1889, quando o Brasil deixou de ser império e passou a ser república,
Houve uma preocupação em se criar um herói que lembrasse a luta contra o Império Português, ou que tentasse lembrar a ideia de rompimento, tentativas de rompimento, um herói nacional, a construção de um herói, a mito-construção de um herói. Aí entra, em 1889, vão lá, procuram nas pesquisas, olha, eu gostei desse cara, olha, esse cara que foi executado, a casa dele queimada, foi proibido falar o nome Tiradentes, olha, esse nome seria interessante. E começaram a se construir, inclusive com a pintura. Olha que interessante essa imagem, a dor, o sofrimento. Observe a roupa de Tiradentes. Nós não sabemos como era o Tiradentes, mas olhe como que a pintura trabalha com uma representação de algo que nós sabemos quem é e até para nós nos identificarmos. Quem Tiradentes lembra com essa vestimenta? Não sabemos que Tiradentes estava barbudo, inclusive, mas barba, branco, toga branca. Olha na frente dele, inclusive, o que tem. Se vocês não conseguem visualizar, é um crucifixo. Ah, agora ficou fácil. Quem é esse? Jesus Cristo. Claro, pega a imagem de Tiradentes e tenta ser semelhante com a ideia de Jesus, para que as pessoas tenham identificação, tenham sentimento, compreendem a dor, o sofrimento e começam a colocar, inclusive, comparações. Nossa, é interessante, ele morreu também até pelo povo. Não bem pelo povo. A Inconfidência Mineira tentava, assim, separar, né, Minas Gerais do restante da colônia. O Brasil ainda era uma colônia dominada por Portugal. Mas, por exemplo, nas pautas não estavam a abolição da escravidão. Então ele morreu para que povo? Para qual povo? Não era bem aquela característica popular, era um movimento extremamente elitista, inclusive. Mas olha que interessante como que é construído. Olha a dor do sofrimento do carrasco do lado. Ele está indignado com a morte do Tiradentes. Como que você vai observando na pintura o padre do lado, pedindo a Deus, né? Olha que interessante essa imagem construída. Mas já vi outras piores. Tem uma que ele estava, inclusive, crucificado. Tiradentes esquartejado e do lado uma cruz, para que nós tivéssemos a imagem de Tiradentes e lembrássemos a dor, o sofrimento de Jesus Cristo. Assim você vai construir um herói. Nossa, Tiradentes morreu por nós, né? É verdade. Será? Não sei, não. E aí? A construção do conhecimento histórico é baseado no estudo de análise e fontes históricas. A história utiliza da memória como uma fonte de análise em suas investigações, uma vez que a memória individual coletiva expõe pensamentos e ideias de um determinado tempo. Essa é a grande preocupação. Essa é a famosa imagem que eu falei para vocês da independência do Brasil. De Dom Pedro I erguendo a espada, forte. O cavalo não é branco, né? Mas com seu cavalo central, com todos os outros soldados, sua guarda nacional, a sua guarda, né, dos dragões, né, erguendo também a espada, e ele gritando, independência ou morte. Essa imagem que nós temos, a primeira vez que surgiu foi com a pintura de Pedro Américo em 1888, que tentava valorizar o evento Independência do Brasil. Mas nós não sabemos como que realmente aconteceu. Se teve essa cena, é uma pintura, não tem um registro fotográfico que comprove que realmente aconteceu dessa maneira. Mas é a imagem que nós temos, da espada para cima. Mas será que é somente essa representação? Olha que detalhe, o camponês, né, com sua força, mostrando, né, com seu peito aberto, dizendo assim, isso, agora somos independentes. Olha que interessante a construção da imagem. Atrás, não é, o rio Ipiranga, nas margens do rio Ipiranga acontece esse evento histórico. Mas afinal, observe a imagem, detalhes, né, os camponeses, a guarda, os soldados, os dragões, Dom Pedro I com a sua pequena comitiva, ele com a espada empunhada, e agora vem a atividade. Após a observação da imagem, responda, a pintura apresenta todos os sujeitos responsáveis pela independência do Brasil? Todos? Na pintura tem todos os responsáveis pela independência do Brasil? Letra B, peço desculpa aqui pela repetição da A. Que mensagem a obra de Pedro Américo tenta passar ao observador? É com vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos.
Voltei. Vamos corrigir juntos essa? A obra não contempla todos os sujeitos que participaram da independência do Brasil. Pelo contrário, apresenta a valorização de um sujeito central, no centro da pintura, Dom Pedro I, e uma pequena comitiva que estava em São Paulo, nas margens do rio Ipiranga. E a obra de Pedro Américo tenta passar o que é a mensagem? Qual que é a mensagem? É valorizar o evento Grito do Ipiranga, é valorizar a figura de Dom Pedro I. Né? Então é uma obra pedida, inclusive, pela própria família, para que valorizasse a própria família Bragança no poder. Digamos que se hoje fosse feita essa pintura, talvez seria bem diferente. Como tem obras que foram antes da de Pedro Américo, como essa, que foi de François-René Moreau, de 1844. Olha, a obra de de Pedro Américo é de 1888, quase 40 anos antes. E olha como que é uma pintura bem diferente. Com Dom Pedro I no centro, mas só com o chapéu. Não está com a espada. Cadê os soldados, os dragões? É mais o povo, com crianças, celebrando com alegria. É uma imagem mais alegre, mais feliz. Aquela é mais guerreira, poder, força. Né? Esse não, esse é uma imagem mais alegre, mais light, mais leve. Olha que interessante. E é antes, e bem mais próximo, inclusive, de 1822, que é o verdadeiro fato histórico. 1822 é a independência, é o evento Grito do Ipiranga. Mas próximo a ele, olha como é que ele foi retratado. E bem depois de 40 anos, quase 60 anos depois, como que ele foi interpretado? Daquela maneira da espada. Mas é engraçado que como que a imagem que nós temos não é nessa. Eu não tenho essa imagem, eu tenho a da espada. Vocês imaginam que vocês também. Como que foi construída essa memória na nossa cabeça? Não é mesmo? A memória emprestada coletiva. Que não é nossa, que é construída por pinturas, que é construída por lembranças, relatos de outras pessoas que nós vamos ouvindo pela mídia, pela televisão, pelo rádio, também faz parte. Nessa obra de Moreau, terminada em 1844, percebe-se uma representação mais próxima do povo, mais leve, e Dom Pedro I está com chapéu e não uma espada. Tem outras representações, essa aqui já lembra mais a da espada, né? É um acontecimento histórico da versão cinematográfica de 1972. Estudamos sobre o conceito de memória social e as diferenças entre a memória psicológica e biológica. Além disso, também vimos a construção social da memória e como ela interfere no passado. Para isso, analisamos o exemplo do herói Tiradentes como uma construção posterior e como ele interfere no presente em nossas memórias. Parece que nós sentimos a dor do Tiradentes, que morreu pelo povo, mas aquela representação que nós temos é muito mais próxima de Jesus Cristo do que realmente poderia ter sido. Nós não sabemos, não tem nenhuma fotografia de Tiradentes para saber que ele estava barbudo, ou melhor, e ainda por cima com uma toga branca, uma roupa branca que lembra muito mais a romana, lá do Império Antigo, né, do Império Romano, quando Jesus Cristo viveu e morreu, né, e foi crucificado. Referências, só agradecimentos a todos vocês que estiveram junto comigo. Um abração, galera do sexto ano, espero que tenham gostado da aula. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até breve, valeu!